Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Confere se você está inscrito, curte e compartilhe. Lembrando sempre, o like de vocês é muito importante aqui pro canal, tá? Ative o sininho das notificações para que mais vascaínos possam conhecer o canal. A gente tem crescido bastante nos últimos dias. Não esqueça de ajudar aqui a gente pra gente continuar essa resenha maneira com vocês, beleza? Então o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, lá no Allianz Parque. Um jogo muito difícil, um jogo em que o Vasco vai enfrentar novamente mais um dos líderes do campeonato. O Palmeiras é uma equipe muito sólida, uma equipe muito consistente. O Abel Ferreira está aí há basicamente 5 anos aí, na equipe do Palmeiras. É um técnico que a gente, assim, apesar de toda a reclamação que ele faz, apesar de tudo, é um técnico muito consistente, um técnico muito profissional. É um cara que consegue elevar o Palmeiras a um patamar que eles não viviam há muitos anos. O Palmeiras passou a disputar mais títulos ainda do que disputava antes. A gente sabe que houve uma reestruturação no Palmeiras, depois veio a chegada da Crefisa, que sacramentou esse crescimento do clube, mas o Palmeiras hoje ele é sempre uma equipe que vai despontar para disputar os principais títulos do continente. Então a gente vai enfrentar um Palmeiras muito difícil e a gente vai quebrar, buscar quebrar um tabu contra o Palmeiras. Faz basicamente 10 anos que a gente não ganha da equipe do Palmeiras em São Paulo, A última vitória foi em 2015, ainda com o Nenê, E a gente precisa quebrar essa escrita para o Vasco continuar avançando na tabela, continuar crescendo. Eu sei que existe, muitos torcedores do Vasco falam, não, mas se a gente ganha do Palmeiras, a gente ajuda o Flamengo e tal. A gente tem que pensar no Vasco, galera. Eu sei que tem a união, eu sei que tem a amizade, mas a gente tem que lembrar que essa amizade ela é única e exclusivamente das torcidas. O Palmeiras, eu tenho que lembrar vocês, sempre que o Palmeiras pôde tirar pontos do Vasco, sempre que o Palmeiras pôde prejudicar o Vasco, assim o Palmeiras fez. O Palmeiras nunca se importou com o Vasco da Gama a nível instituição. O que nós temos é amizade com a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é uma amizade de décadas, junto com a torcida do Atlético Mineiro, a torcida do Grêmio, entre outras, tá? Mas talvez seja a principal amizade, justamente, até mais do que com a torcida do Atlético Mineiro, seja a torcida do Vasco e do Palmeiras. Porém, em nível de clube, gente, nunca houve essa questão de o Palmeiras ajudar o Vasco. Tem que lembrar vocês que em 2011 o Palmeiras entregou os 2 jogos contra o Corinthians na última rodada. Foi ridícula aquela entregada do Palmeiras, principalmente no último jogo. O Palmeiras não fez nenhum esforço para bater o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, fomos garfados os 2 turnos contra o Flamengo, mas o Palmeiras também não fez grandes esforços para conseguir ajudar o Vasco, não. Então, vamos separar as coisas. Temos amizade com os caras, com a torcida, mas a nível institucional, Leila também já nunca demonstrou muita amizade com o Pedrinho, assim, então não tem essa questão de, vamos ajudá-los, não. Temos que pensar no Vasco. Primeiro o Vasco, depois os outros. Se o Palmeiras hoje depende de um tropeço do Vasco para ele conseguir avançar para disputar com o Flamengo, é incompetência do Palmeiras. Ele tem que ser mais competente no campeonato, não devia ter perdido o jogo contra o Bahia e garantir os seus pontos. Vamos pensar sempre no Vasco. Dane-se os outros times. Primeiro é o Vasco, tá? Então o Vasco ele vai em São Paulo para brigar, para lutar sim pelos seus 3 pontos. É claro, repetindo, é um jogo muito difícil. É um jogo que, se tiver um resultado negativo para o Vasco da Gama, não é terra arrasada, não é uma questão de, nossa, perdemos contra o Palmeiras, perdemos 3 pontos. Não é isso. Até pela realidade dos 2 times e dos 2 clubes. Tá? O Vasco ele vem num crescimento, no campeonato, mas a gente tem que compreender que sempre foram jogos difíceis e sempre encaramos assim. Serão jogos difíceis, serão jogos duros. O que a gente espera é que o Vasco jogue futebol. Que o Vasco do Fernando Diniz consiga jogar o futebol contra o Palmeiras do Abel Ferreira, que a gente consiga ter bons resultados em campo, boas performances em campo. Esse é o primeiro passo. Se a partir disso vem 1 ponto, vem 3 pontos, já é muito bom, entendeu? Para a sequência do Vasco no campeonato, Então a gente tem que separar algumas coisas entre Vasco e Palmeiras, tá? O provável Palmeiras para mais tarde vai ser Everton no gol, Giai, Gustavo Mendes, Murilo e Jefté, Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? Essa é a provável escalação do Palmeiras, Talvez tenha alguma mudança ali do Pequerez, mas tive informação que ele sentiu um pouco uma lesão. Então a gente
Provavelmente vai ser o GFT. Tá? E a provável escalação do Vasco da Gama é Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Rayan, Nuno e Verrete. Tá? Fernando Diniz deve mandar essa equipe em São Paulo. Ele continua nessa insistência com o Verrete. É complicado porque assim, o Vasco tem conseguido os resultados, isso é verdade. Mas apesar do Vasco conseguir os resultados, a entrega que o Verrete dá no jogo, ela é baixa, tá? O Vasco ele perde muitos contra-ataques e perde muitas bolas que poderiam resultar em uma jogada finalizando em gol, né? Então o Verrete ele perde muito esses lances e o jogo contra o Palmeiras é uma equipe que a gente não pode perder essas oportunidades de gol. Se o Vasco, se ele perder as mesmas oportunidades de gol que ele perdeu contra o Cruzeiro ou contra o Bahia, talvez aquele mole que o zagueiro do Cruzeiro deu no segundo gol, a supremacia que o Vasco teve contra o Bahia, isso não vai acontecer contra a equipe do Palmeiras, é muito difícil. Não que a equipe do Palmeiras seja uma equipe imbatível e perfeita, não é, mas é uma equipe muito difícil de se vencer na sua casa. Tá? Não à toa o Vasco aí acumula 10 anos sem ganhar. Então, o Vasco precisa entender isso, que é um jogo difícil, mas o Fernando Diniz continua na sua escalação, né? Vamos ver aí como será essa partida, se o Vasco vai conseguir desempenhar bem o futebol. Lembrando que o Matheus França sentiu uma lesão, né? Teve um entorse no joelho, e o Carlos Cuesta sentiu uma lesão na perna e não vai, e talvez também seja dúvida contra o Vitória. Talvez ele só volte contra o Fortaleza depois da data FIFA. Minha visão, não forçar Carlos Cuesta com Vitória se ele realmente está sentindo uma lesão. O fisiológico, claro, tem o fisiológico do Vasco que vai dizer se o cara tem condições ou não. Mas eu não forçaria visando uma sequência de campeonato. A gente tem que pensar que a temporada do Vasco, ela não acaba contra o Palmeiras. Ela não acaba contra o Vitória. O Vasco tem uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro onde é muito importante ele pontuar e terminar numa posição boa, porque paga bem. O Campeonato Brasileiro paga por posição no campeonato. Então isso é um foco do Vasco da Gama, eu acho, nesse Campeonato Brasileiro. Não só uma questão de, não, a gente tem que beliscar uma pré-Libertadores. E isso, no momento do Vasco, pelo que vem sendo a temporada, isso é o secundário. O Vasco ele precisa de dinheiro, ele precisa pontuar para que ele atinja posições maiores e aí sim ganhar mais dinheiro. Se um G6 for uma possibilidade, excelente, gente. Maravilhoso. Ninguém aqui vai ficar triste. Porém, o Vasco ele tem que almejar sempre umas posições mais altas, né, visando ele ficar pelo menos entre oitavo, nono, né, para não só não passar sufoco com uma possível zona de rebaixamento, mas que ele possa também ganhar financeiramente com isso. E no final do ano nós temos os grandes jogos que o Vasco vai disputar, que é a semifinal contra o Fluminense e depois, caso passe, uma final contra ou Corinthians ou Cruzeiro. Temos aí uma boa perspectiva, jogamos contra o Cruzeiro, ganhamos bem, né? O Corinthians não é uma equipe que tem uma superioridade assim contra o Vasco a nível de elencos, né? Mas e principalmente a nível de performance, mas é uma equipe perigosa, sempre foi uma equipe de tropeço no caminho do Vasco da Gama. O Vasco da Gama sempre teve muita dificuldade de ganhar do Corinthians, principalmente em jogos decisivos. Então eu prefiro enfrentar a equipe do Cruzeiro, que a gente já enfrentou hoje. Claro, dezembro é outra realidade, é outra situação, mas a tendência é que isso se mantenha a nível de já conhecer o adversário e já ter vencido o adversário, né? O Fernando Diniz já errou contra a equipe do Corinthians, enquanto ele conseguiu acertar contra a equipe do Cruzeiro. Bom, mais tarde, às 19 horas, transmissão somente pelo Premier, tá, galera? Então, é importante frisar aqui, né, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar sair com 3 pontos, vamos tentar sair vitoriosos de lá de São Paulo, mas também, se não sairmos, não é terra arrasada. O Vasco vem fazendo uma excelente campanha. Em 12 jogos, conquistar 7 é muito positivo, porque pela própria perspectiva que nós tínhamos, e até mesmo a mídia tinha, né? A mídia tinha uma perspectiva de 1 ponto, nós tínhamos pelo menos uma perspectiva de 3, mas conseguimos 7. Então já é um resultado positivo pela sequência do Vasco da Gama. E vamos com tudo domingo contra o Vitória, tá bom? No mais, diz aí qual você acha que será o placar de Vasco e Palmeiras.
Eu vou apostar aqui em um empate, eu acho que vai ser 1-1 Vasco e Palmeiras. Mas, claro, sempre torcendo por uma vitória do Vasco da Gama. Diz aí pra mim o que você acha, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e sempre Vasco.